Olá, vamos então falar dos quadriláteros e a gente vai falar um pouquinho do que é o quadrilátero e depois a gente vai pegar um pouco vamos falar da classificação dos quadriláteros, beleza? Então, bom, acho que a ideia a gente já tem do que é um quadrilátero, né? É um polígono. E aí eu estou chamando a atenção aqui e vou sempre tentar fazer isso, que polígono é uma figura é aquilo que é fechado, plana, formado por segmentos de reta, né? E ela tem quatro lados que são exatamente os segmentos de reta que a compõem. Então eu trouxe aqui alguns exemplos de quadrilátero para a gente ver, né? Então tem 9 quadriláteros de diferentes formas para a gente entender. Eu acho que alguns desses vocês já identificam, né? Bom, a primeira classificação é uma classificação que a gente já falou dela, que é do polígono mesmo, né, dele ser ou não convexo. Eu acho que também aqui vocês conseguem identificar que a gente tem um único polígono, desculpa, um único quadrilátero que não é convexo. Os outros todos são convexos. Só lembrando que a ideia de polígono convexo é aquele em que se eu escolho dois pontos internos, traço quaisquer dois pontos internos, traço um segmento de reta, esse segmento ele também é interno, né? Então, nesse quadrilátero aqui, a gente pode ver que se eu pegar um ponto por aqui, um outro ponto por aqui, quando eu traçar, ele vai ficar, esse pedaço do segmento vai ficar externo ao quadrilátero, por isso ele é não convexo, beleza? Bom, nós vamos deixar de lado, então, esse quadrilátero não convexo, a gente não dá muita atenção para ele, vamos pegar a classificação dos quadriláteros convexos, beleza? Então, o nosso foco vai ser nos quadriláteros convexos. A gente vai, inicialmente, dividir esses quadriláteros em três grandes grupos, né? O primeiro grupo é o grupo que a gente chama de paralelogramo, o outro grupo a gente chama de trapézio, e a gente tem um terceiro grupo que é um grupo de exclusão, né? Ele não é paralelogramo e não é trapézio. Eu chamei ali de quadrilátero comum, mas esse nome não existe, por isso que eu coloquei entre aspas, né? Até para a gente compreender. Na verdade, são não paralelogramos e não trapézios, beleza? Bom, qual que é a ideia, então, dos paralelogramos e dos trapézios, né? E daí a gente vai ver por que a gente, então, destaca e aprofunda esses dois tipos de quadriláteros. Bom, o primeiro, vamos pensar, então, primeiro nos paralelogramos. A ideia do paralelogramo é aquele quadrilátero, a gente já viu a posição entre reta, né? Que os seus lados são paralelos 2 a 2. Então vamos lá, vamos pegar primeiro aqui esse primeiro exemplo de paralelogramo aqui, né? Esse lado é paralelo a esse lado e esse lado é paralelo a esse lado. Então eu tenho quatro lados, dois são paralelos e os outros dois também são paralelos, né? Isso vai acontecer também nesse outro paralelogramo aqui, ó. Esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse, beleza? Aqui também vai acontecer, apesar dele estar numa posição um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver, a gente vai falar sobre isso, mas esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse. E aqui, nesse último aqui, então, esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse. Depois a gente vai discutir dentro dos paralelogramos uma outra classificação, tá? Mas por enquanto vamos só tratar dos paralelogramos. E os trapézios? Bom, isso tem uma certa dúvida, né? Porque a gente tem duas formas de definir trapézio. A primeira forma é a gente dizer que tem dois lados paralelos. Quando eu digo que um trapézio tem dois lados paralelos, eu estou dizendo, por exemplo, que os paralelogramos são trapézios, né? Então, esse paralelogramo aqui, por exemplo, ó, ele tem dois lados paralelos, então ele é trapézio. Essa foi até uma discussão que a gente fez por aí, né? Se eu estou falando que são dois, não significa que o outro par, vamos dizer assim, né, também não seja. E tem uma outra definição de trapézio que é a definição mais usual e que é a que a gente vai trabalhar com ela,
que os trapézios são aqueles quadriláteros que possuem somente dois lados paralelos. Isso, com essa definição, a gente exclui os paralelogramos do grupo de trapézios, né? Então, a gente entende que, numa linguagem matemática mais rigorosa, a gente poderia dizer que os paralelogramos e os trapézios, com essa definição, são dois conjuntos disjuntos, ou seja, eles não têm, a interseção entre eles é nula, né? Não tem nenhum quadrilátero que é paralelogramo e trapézio ao mesmo tempo, tá bom? Então vamos lá, trapézio, para a gente aqui, né? A gente poderia fazer diferente, mas para a gente aqui, trapézios são os quadriláteros que têm somente dois lados paralelos. Então vamos pegar esse primeiro trapézio, esse lado é paralelo a esse, e esse lado não é paralelo a esse, né? Porque aí na minha condição, na minha definição tem isso. Se é somente, então significa que o outro par de lados não pode ser paralelos, né? Aqui, nesse trapézio de baixo, esse lado é paralelo a esse e esse lado não é paralelo a esse. Ah, como é que eu sei que não é paralelo, né? Essa eu poderia fazer pergunta até aqui. Se eles não se tocam, mas se eu prolongo aqui esse lado lateral desse trapézio, se eu prolongo esse lado lateral, eles vão se encontrar mais ou menos aqui nessa região, né? E se eles têm um ponto em comum, se as retas suporte desses segmentos têm um ponto em comum, então porque os segmentos não são paralelos, né? A mesma coisa vai acontecer com esse outro trapézio aqui. Aqui eu tenho esse lado paralelo a esse, agora está numa posição diferente, né? Porque aqui os lados paralelos estavam em cima e embaixo, e aqui eles estão na lateral, mas continua sendo trapézio do mesmo jeito, independente da posição deles, né? E esses dois lados aqui, ó, o de cima e o de baixo, não são paralelos. Então a mesma coisa, aqui, se eu prolongar esse lado e prolongar esse, eles vão, as retas suporte vão se encontrar mais ou menos por aqui, certo? Então, paralelogramo, dois pares de lados paralelos, trapézio, somente um par de lados paralelos, e aqueles que não têm nenhum par de lados paralelos são os não paralelogramos ou não trapézios, que eu chamei aqui carinhosamente de quadriláteros comuns, né? Então, esse lado aqui não é paralelo a esse, se eu prolongar aqui, a gente vai ver que eles vão se encontrar cá em cima, e esse também não é paralelo a esse, se eu prolongar, eles vão se encontrar aqui em cima. A mesma coisa aqui, ó, esse aqui e esse aqui parecem até bem paralelos, mas dá para a gente ver que eles não são, eles vão se encontrar lá no fim, né? Lá na frente, não dá nem para mostrar aqui. E esse aqui e esse outro lado aqui também, eles vão se encontrar lá embaixo, em algum ponto ali, beleza? Então, essa é a primeira classificação dos quadriláteros. E agora a gente vai, então, chamar a atenção especial para alguns trapézios e depois para alguns paralelogramos. Vamos começar, então, com os trapézios. Dentro do grupo de trapézios, a gente tem basicamente dois grupos que são importantes para a gente e que tem uma classificação específica. Então, esse primeiro trapézio aqui, a gente vai dizer que é um trapézio isósceles. Isósceles é uma palavrinha que vai aparecer agora direto nos trapézios, nos triângulos, né? A gente vai falar bastante disso. O que é, qual o significado do isósceles, né? É aquele que tem dois lados congruentes. Então, a gente pode ver por aqui, tá vendo, ó, que esse lado é paralelo a esse, e esses dois lados, o outro par de lados não paralelo, eles são congruentes, eles têm a mesma medida, né? Então, isso aqui eu formo um trapézio isósceles. Uma ideia, se a gente poderia pensar o seguinte, tentem fazer esse exercício mental aí. Se eu prolongo esse lado e prolongo esse lado, eles vão se encontrar aqui, né? E vai formar um triângulo, tá vendo? Esse triângulo, depois a gente vai ver que ele é isósceles também, e esse lado é paralelo a esse. Então, se eu tomo um triângulo, né? Vamos pensar nessa ideia, um triângulo isósceles. Se eu traço uma reta, um segmento paralelo a essa base, né? A esse lado aqui, eu formo aquela parte de baixo, a parte de cima vai formar outro triângulo, e a parte de baixo eu vou ter um trapézio isósceles, beleza? Então, isósceles,
dois lados congruentes. E já dá para a gente observar que um trapézio sempre tem os lados paralelos do trapézio, um sempre é maior que o outro, necessariamente. Essa é uma condição. Então, mas isso vou deixar para depois a gente explorar lá, mas a gente já pode falar aqui. Então, esse lado e esse lado que são paralelos, esse lado é maior do que esse aqui, né? E no caso, esses dois lados eles são congruentes, né? Os não paralelos. Por isso que o isósceles só vai funcionar para os não paralelos, porque os paralelos necessariamente um é maior do que o outro, tá bom? Bom, vamos aproveitar que eu falei de lado maior e lado menor. Os lados paralelos a gente vai chamar de bases, tá? Então, esse aqui a gente chama de base maior, esse aqui a gente chama de base menor. Tudo bem? Bom, outro tipo de trapézio é o trapézio retângulo. Qual que é a característica do trapézio retângulo? Ele tem dois ângulos retos. Na verdade, eu poderia dizer que ele tem um ângulo reto, porque se essa base maior é paralela à base menor, se esse lado, que não é paralelo ao outro, né, ele é perpendicular à base maior e as bases são paralelas, então ele também vai ser perpendicular à base menor, né? Então esse ângulo e esse ângulo são perpendiculares. Detalhe que tem... bom, vamos lá para o outro, né, que não é nem isósceles e nem retângulo, é um trapézio qualquer. A gente pode ver aqui que esses dois lados são paralelos, né, como eu já tinha dito, e esse lado aqui, ele é maior do que esse, tá vendo? Então, eles não são congruentes, por isso ele não é isósceles e não tem aqui nenhum dos quatro ângulos dele é reto, tá bom? Bom, quando eu olho para o trapézio retângulo, nessa ideia aqui, a gente pode dizer então que aqui, isso aqui é a base menor, isso aqui é a base maior, né? Aqui no triângulo, no trapézio comum aqui, isso aqui é a base menor, isso aqui é a base maior. Mas é estranho, às vezes, a gente falar de base e estar na lateral. Por isso que a gente quase sempre vai ver trapézios desenhados assim, com a base na horizontal. Mas isso não significa, se a base não estiver na horizontal, que aquilo deixa de ser base e que aquilo deixa de ser trapézio. Tá bom? Então, a posição da figura não me interessa as características dela, né? Então, vou aproveitar aqui e vou girar esse trapézio retângulo, tá vendo? E aí agora a gente consegue ver então, ó, a base agora na horizontal maior, a base menor aqui, e aqui então as duas laterais do trapézio. Da mesma forma dá para a gente entender, tá vendo? Ó, se eu prolongo isso aqui, esse lado, e prolongo esse, eles vão se encontrar por aqui, e aí eu tenho aqui um triângulo. Se eu faço uma seção, se eu corto esse triângulo paralelo a esse lado, eu formo aqui um trapézio. Então, um trapézio, de alguma forma, é um pedacinho, né, ou um pedaço do triângulo, né? A gente poderia entender isso. Aqui a mesma coisa, base menor, base maior, se eu prolongo, a mesma coisa, eu teria um triângulo. Beleza? Então, trapézio, isósceles, trapézio, retângulo. Vamos, então, para os quadriláteros. Quadriláteros a gente tem uma classificação maior um pouco. Desculpa, os paralelogramos. Nós estamos falando o tempo inteiro de quadrilátero, né? Beber uma água aqui. Bom, a primeira... antes da gente... Vou voltar aqui só para antes da gente falar. Os paralelogramos a gente vai classificar de duas formas, ou a partir de dois olhares. O primeiro é quando a gente olha para os lados. E o outro olhar é quando a gente olha para os ângulos, tá bom? Então vamos primeiro olhar para os lados. Se eu olho para os lados de um paralelogramo, eu vou destacar nos paralelogramos aqueles paralelogramos que têm todos os lados congruentes. Então, esses paralelogramos que têm todos os lados congruentes, a gente vai chamar de losango.
Então aqui eu tenho um losango, esse lado é congruente a esse, que é congruente a esse, que é congruente a esse, e aqui eu tenho outro losango, esse lado é congruente a esse, que é congruente a esse, que é congruente a esse. Esses dois paralelogramos que estão aqui no cantinho, eles não têm os lados congruentes. Dá para a gente perceber que esse lado lateral é maior do que esse lado superior aqui, né? Beleza? Então, nos losangos a gente não vai muito preocupar com base, mas isso vamos deixar para frente, mais para frente a gente vê as características dos losangos, beleza? A outra classificação, então, é quanto aos ângulos. E aí eu vou destacar basicamente um tipo de paralelogramo em relação aos ângulos, igual eu fiz com os losangos em relação aos lados, que são os retângulos. Os paralelogramos retângulos são aqueles formados por 4 ângulos retos. Então, esse paralelogramo aqui, ó, esse ângulo aqui é reto, esse ângulo é reto, esse ângulo é reto e esse ângulo é reto. Então, eu tenho 4 ângulos de 90 graus. Tá vendo? Aqui, esse ângulo é reto, esse ângulo é reto, esse ângulo é reto e esse ângulo é reto. Beleza? Aqui, eu tenho esse ângulo é agudo, não é isso? É menor que 90. Esse é obtuso, maior que 90. Esse também é agudo, menor que 90. Maior que 90. A mesma coisa vai acontecer com esse outro paralelogramo aqui, que por sinal era um losango, né? Olha lá, ó. Ele saiu lá do losango e veio para cá. Esse ângulo aqui e esse ângulo aqui são agudos, menores que 90, e esses dois aqui são obtusos, maiores que 90. Beleza? Então, eu tenho aqui os trapézios, ou os paralelogramos retângulos. Tá bom? Bom, eu vou voltar nos losangos só para a gente visualizar uma coisa. Olha só que legal. Aquele paralelogramo aqui, ó, ele ficou paradinho. Por quê? Ele é um losango, porque ele tem os lados congruentes, e ele é um retângulo, porque tem os ângulos retos. Esse paralelogramo é um paralelogramo bem especial para a gente, que ele tem os ângulos de 90 e os lados congruentes. Eu acho que vocês já sabem do que eu estou falando, é o quadrado. Beleza? Então, o quadrado, ele é aquele que reúne características do losango e do retângulo, né? Então, o quadrado é um retângulo. O quadrado é um losango. Beleza? Da mesma forma que eu posso dizer que o retângulo é um paralelogramo, né? Ou que o losango é um paralelogramo, e o quadrado também é um paralelogramo. Então, é como se a gente tivesse, numa ideia da representação de conjunto, eu nem trouxe isso aqui, mas é uma coisa para vocês pensarem, a gente tem os quadriláteros, um conjuntão, né? Depois a gente tem, dentro dos quadriláteros, 2 grandes conjuntos disjuntos, que não têm interseção, eles são separados. Então a gente tem os paralelogramos, os trapézios. Dentro dos trapézios, a gente tem, pode dividir o conjunto dos trapézios em 3 partes, né? Os isósceles, os retângulos e os que não são nem isósceles nem retângulo. Também esses 3 são 3 conjuntos disjuntos. Dentro dos paralelogramos, a gente divide entre losangos, fugiu aqui, losangos, retângulos. Ah, tá, só voltar aqui para vocês verem que legal. Esse outro camaradinho aqui, ó, ele não é losango e ele não é retângulo. Então, fechando, dentro dos paralelogramos a gente tem os losangos, os retângulos e um terceiro conjunto que não é nem retângulo nem losango. Mas o conjunto dos retângulos e dos losangos não são conjuntos disjuntos. Eles têm uma interseção. Então, existe um conjunto ali, existe uma parte dos losangos, que além de ser losango, é retângulo. E uma parte do retângulo, óbvio, que além de ser retângulo, é losango. Essa parte, que é a parte que tem lados congruentes
e ângulos retos a gente chama de quadrado. Beleza? Bom, mas aí vocês também poderiam perguntar, poxa, professor, mas um quadrado eu não conheço assim. Sim, isso também não tem problema. A posição que eu apresento não muda nada, né? Vocês estão acostumados a ver um mouse assim, nessa posição? Não, estou acostumado a ver ele assim, em cima da mesa. Mas se eu faço assim, ele deixa de ser mouse? Né? E se eu faço assim, ele deixa de ser mouse? Não deixa. A mesma coisa. Então, não interessa a posição do quadrado, ele não deixa de ser quadrado. Mas eu, então, virei ele aqui só para a gente conseguir visualizar bem e compreender que ele é um quadrado. Né? Então, por exemplo, uma coisa que a gente sempre usa muito como referência de quadrado, agora a gente usa menos, mas há um tempo atrás a gente tinha aquelas cerâmicas que eram uma forma de um quadrado, né, que os lados eram congruentes. Eu acho que aqui vocês chamam de cerâmica, em Minas a gente chama de azulejo. E normalmente banheiro, cozinha, sempre tinha esses azulejos assim, né? Se o pedreiro resolve, ou lá o cara que projetou, né, o decorador, resolve, ao invés de assentar a cerâmica assim, assentar ela assim, ela não vai deixar de ser quadrado. Né? Então essa que é essa ideia aqui. Se ele tiver nessa posição, ou nessa, continua sendo quadrado do mesmo jeito. Tá bom? Então, a gente encerra por aqui. Fiquem bem, fiquem em casa e a gente se vê na aula na quarta-feira, tá bom? Um abraço para todos.